outro. Gravando, E Barbosa? aí vai, né, bicho? Beleza, gente. Todo mundo pronto? Tá gravando já, tá? Pronto, Todo pronto. mundo pronto. Todo mundo pronto, tá ok? Vamos lá, Barbosa. Roda a vinheta. Várzea Talk. Sensacional. Varza Talk 89. Hoje a câmera tá meio diferente aqui, não sei se vocês notaram. Tá pegando aqui os meus colegas de bancada. E Denis Salvo aqui retornando pra bancada. O último programa foi o Zé, não pude estar presente aqui na bancada. E foi o senhor José Augusto. Já queria dominar, né? Mas não deu certo. Queria dar um golpe. Não um golpe deu no certo. cabelo. Você acabou de perder o seu lugar novamente. Vamos lá então, Varza Talk 89, começando. Jobelardo. Estamos aí junto, vida longa e próspera para você que nos assiste. E nosso agradecimento aí, valeu pela audiência. Maravilha, Jobinha. René Medina, New Jersey. Fala pessoal, uma boa noite aí. René sempre presente. Boa noite. Praticamente todos os episódios. Boa noite. É o melhor alto baixo custo do mercado. Meu mercado. Tá certo. Gente, hoje vamos falar no Varza Talk 89, vamos falar sobre por que a... Caramba, fala aí, René, vai. Não, é um tema assim que já é amplamente discutido hoje no Brasil, né? E veio à tona recentemente, e quando aquele jornalista que era da Globo, né, o Tramontina, tá 6 e vendo uma ônibus. reportagem lá que até o Barbosa mandou. Isso, 6 e ônibus. 6 e ônibus. Mandou até um videozinho no nosso grupo lá, e onde um cara pergunta por que esse caso da Americanas não é tão explorado na mídia, no jornalismo, né? E ele fala, cara, primeiro que são muitas dúvidas, né, sobre o caso como um todo, e segundo, é um tema tão complexo que não tem como cobrir isso e transformar de um jeito palatável para o público em geral. Então, René, mas E era aí pra veio- falar pelo e aí menos... veio a- e aí pelo não, e menos aí o veio- tema do programa aí primeiro, né, pô? Exato, e aí vem o tema do programa, que é o quê? Por que não é palatável? Por que nós brasileiros, e eu venho descobrindo mais e mais, não é só brasileiros, europeus também, né? Somos tão fraco a inteligência financeira, o conhecimento financeiro, né? Por que isso não está no nosso dia a dia? Por que a gente é tão, falando português, claro, por que a gente é tão burro quando se fala em finanças, né? E essa é a verdade, né? É triste, mas por quê, né? Por que a gente não aprende isso com os nossos pais? Por que isso não é amplamente significado? E posso dizer mais até, né? Tendo as minhas filhas aqui estudando nos Estados Unidos. Por que nos Estados Unidos é o contrário, né? Então, é um tema muito interessante, né? Que está muito à tona, até por causa do caso aí da Americanas, né? Muito cheiro de mutreta no ar aí com Americanas. Acho que a gente vai puxar um gancho da Americanas. E eu acho que eu posso começar aí falando dessas diferenças que o René já colocou sobre o Brasil e Estados Unidos. Culturalmente falando, o Brasil... eu vou falar dos, obviamente, anos 70, 80 aí que eu nasci e convivi aí com meus pais, né? E sobre o que se falava na época? Inflação, né? Inflação galopante, todo mês era aquela desgraceira, né? Pode pôr no geral aqui, Barbosa? Que fica melhor a câmera, por favor. E eu acredito que isso influenciou e muito na parte financeira aí, que as famílias não tinham muita noção do que acontecia e tinha que meio que gastava todo o salário, tinha que correr para fazer despesa, né? Que a gente ia fazer despesa mensal. E eu acho que ficava mais ou menos nisso, René. O que você acha aí da diferença para os Estados Unidos, que tem uma inflação controlada há muitos anos, né? Tem uma economia mais forte? Eu vou um pouco mais além só, tá? Que eu acho que no final do dia
é a essência do problema que nós temos, que é a religião, que é a matriz brasileira, e a religião que é a matriz americana, vamos colocar assim, que é essa base católica que nós temos no Brasil, essa base protestante, né, nos Estados Unidos. Não vou ficar aqui me alongando muito, mas Claro. no católico, né, o que vai acontecer? Quando você morrer, você vai receber o que você merece, né, de acordo. Já para o protestante, não. Você recebe agora o que você está fazendo. Então, se você faz por merecer, você vai receber, você vai enriquecer, né? Então, se você está lucrando, é porque você fez algo de bom e que alguém está feliz em te dar um lucro para isso. Tanto que todos, né? Quem aqui nos assiste já foi para os Estados Unidos sabe. Você vai lá, você senta para jantar, deu $20, senhor. Aí veio $20, aí ele põe a taxa, e aí o que você faz? Você põe o tip, né? E cara, incrivelmente, os americanos são muito Generosos. generosos, cara. Generosos com isso. 20, Por quê? 30% de tip, porque né? se o serviço é bom, ele merece, né? Então, e já no Brasil, não. Se você, primeiro de tudo, no Brasil, quando você lucra, né? Você já é um demônio, né? Se você é um empresário, né? Então, as pessoas não entendem isso, que muitas vezes isso é uma remuneração do esforço do trabalho, e que o que você faz hoje, você recebe hoje. Então, eu acho que por trás de tudo isso, isso é um colchão do grande problema que é o Brasil hoje, né, em termos de inteligência financeira, quando a gente se compara com os Estados Unidos, né? E o clássico livro, que é só ler, que é o capitalismo e o como que é, Joel? Protestantismo. Isso, do Max Weber, né? Do Max Weber, que ele explica bem isso, né, cara? Não, isso é perfeito. Você trouxe uma raiz aí do problema, né, René? Você Exato, foi bem fundo, eu acredito né? que essa é a raiz do problema e também a raiz do anti-americanismo, né? Porque você fala, os americanos são imperialistas, os americanos são... Mas a gente já ouve isso até meio de antes de quando eles nem eram tanto império assim, que isso vem depois da Segunda Guerra, né? Mas por quê? Porque, porra, nossa, de repente um cara que é protestante, ele se dá bem na vida, né? E eu que sou católico, não dou. Então, peraí, não, o americano é ruim, né? Não relacionou com a cultura religiosa, né? Então, essa base religiosa também empurrou isso. O americano é ruim porque ele é protestante. Entende? Então, uma coisa puxando a outra. É o quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha. E aí fica nesse ciclo, né? O americano é malvadão, mas não é que o americano é malvadão. Você nem sabe por que o americano é malvadão. É por causa da raiz religiosa. Afinal, nenhuma religião quer perder suas ovelhas para outra. Exato. É um negócio como qualquer outro. Né? É um negócio como qualquer outro. Então você fica nesse ciclo, né? Deixa eu trazer... E aí, voltando à Cern, né? Eu acho que é isso que traz hoje. E eu lembro até uma vez conversando com você, né, Denis? Puta, né, eu não aprendi nada com meu pai desse negócio de finanças. Será que eu compro? Será que eu financio? Será que eu... Né? E a gente é muito pobre. Eu mesmo comecei a entender um pouco disso com quase 40 anos já, sabe? Deixa eu trazer, então, você trouxe uma raiz aí do problema, eu concordo 100% com você, René. Realmente vem de longa data, né? Mas trazendo para os tempos atuais, tivemos um bombardeio inconsciente, sem saber, das novelas, né? Da televisão, onde sempre o rico era o cara filho da puta malvado e o bonzinho, a boazinha era a empregada doméstica, quem sempre... Então, cara, isso também traz uma cultura muito forte no brasileiro de ter vergonha de ser rico, de ter vergonha de falar quanto ganha, de ter vergonha de falar que tem dinheiro. Então, cara, isso tudo influencia demais na nossa capacidade aí de financeira. Mas sinceramente, Denis, eu não culpo a novela, porque a novela, se você for parar para pensar, é um reflexo da sociedade, cara. Exato, né? Exato. Entendeu? Então, é lógico, ela ajuda a disseminar, a continuar, né? Não, e a continuar, né? A continuar, porque uma coisa que eu acho que é engraçado, você tocou na novela, eu tenho que só colocar... Né? Esse negócio de
daquela casa do rico, a empregada com a roupinha. Isso. É uma coisa tão Rio de Janeiro, né? Sabe? Ou casa de milionário. E, cara, você também não vê no dia a dia. Então você vê que é um pouco sim, que igual você disse, que eles continuam empurrando essa coisa, né? Classista, e ao mesmo tempo refletindo o que é a sociedade, né? Quem não lembra do Reginaldo Faria lá, ele não lembra. Opa, dando a banana no avião. Dando Ele dá banana. banana. Cara, Qual novela quando que era? foi essa novela? 30 anos atrás? Faz bicho? torra. E se E passar de novo continua hoje é a mesma coisa, né? Mesmíssima coisa, né, bicho? Exatamente. Né? E aí, Jobita? E aí? Não, Eu acho que. Não, concordo. Acho que um dos pilares dessa situação toda aí, essa questão lá de trás, né, da cultura da religião católica versus a protestante, que molda a sociedade com mindset, para usar um termo aí da moda diferente. coach. Né? Enquanto o católico espera lá, como o René falou, no pós-vida, o protestante, né, suas várias facetas protestantes, esperam agora. Se você é um cara bom, Deus te abençoe em vida. E isso leva até um negócio nos Estados Unidos, tipo, se você não é rico, você não é uma boa pessoa. Porque se Deus não está te abençoando... É totalmente contrário daqui. Coisa, totalmente contrário. Mas assim, mas você não tem tanto dinheiro? Ué, Deus então tá te castigando por alguma coisa. Lá chega a ser um sobre, né? É uma coisa ao contrário. Mas também passa pelas novelas, que também concordo sim que ela molda a sociedade de alguma forma, né? Assim, a novela, ela é um conducto que ela pega a coisa da sociedade, mas ela impõe ali aos pouquinhos. Opa, é isso aí, Jobá. A sementinha na cabeça de todo mundo. Olha, é aquilo que a gente sempre fala entre a gente. O empresário é sempre o malvado, né, que você estava falando, e a empregada doméstica, coitadinha, sempre a boazinha. Então, em que mundo que o empresário para de fazer as coisas dele para ir lá assediar a pobrezinha, para ficar criando dificuldades para ela? Cria esse mindset aí também, é um negócio absurdo, né? E somado a isso, você vê que as coisas não são fáceis, né? Brasileiro, ele realmente ele é um lutador, né? Porque somado a isso, você tem um país onde você tem 4 bancos gigantes, né? 4, sei lá, 5, é um absurdo. 4 né? bancos, né? Ou tinham até então, né? Graças a Deus que a internet está melhorando um pouco, onde você não quer que esse cara, né, seja instruído e pegue o dinheiro e aplique numa bolsa e invista aí um pouco mais de... Não, você quer ele lá comprando um título CDB, de capitalização. um título de capitalização, Opa, pagando aqueles ou juros, colocando na poupança. colocando aquele, Não, pagando aqueles juros do negativo, juros do né? governo, ele pegando os juros do governo a 14, o spread quando você fala, é tão católico que o spread bancário podia ser chamado de demônio, né? O banco vai lá, ganha 14 e te dá 1. É isso aí. Então, tudo isso pressiona, né? E continua pressionando as pessoas a não querer entender isso, porque é risco, né? Quanto tempo nós levamos para entender que não, colocar dinheiro na bolsa não é colocar dinheiro num cassino, né? Sabe? E outras, opa, peraí, mas se eu financiar desse jeito, talvez eu consiga ter mais benefícios do que, ou se eu guardar vai ser melhor. Então, hoje em dia se fala mais por causa da internet, mas até um tempo, até o pré-internet, vamos dizer assim, quando a gente tinha, sei lá, uns 20 e poucos anos, nem se falava. E aí, como assim? Vou pôr meu dinheirinho lá na bolsa, que é um cara... Tudo era assim. Por quê? Porque, primeiro, não queriam, cultura não deixava, má instrução que já vem dos nossos pais, que já vem de lá de trás, e zero na escola. As minhas Zero filhas, na escola. Zero. A Júlia, com 10 anos, ela tem uma disciplininha lá que chama mini economia. Caramba, cara. Onde eles são uma pequena empresinha, tem o auditor, tem o... Eu lembro, a Duda, ela era a que vendia seguros. Então, você comprava um seguro, caso você faltasse, você não perdia ponto, porque você tinha o seguro de que você faltou. Cara, fazendo uma analogia com a própria aula, né, cara? Fazendo analogia com a própria aula. Muito legal, hein? E no Brasil, não. No Brasil, eles não fazem. Não tem, né, cara? Não tem professor para dar essa matéria. Eu vejo muito, exato, né? Teve agora, esses dias, uma polêmica aí com o presidente Lula, que vetou
o ensino de robótica, programação e computação. Aí eu fiquei pensando, falei, tudo bem, vetou, tá errado, lógico, né? Não deveria ter vetado, mas se ele tivesse aprovado, assinado, quem ia ministrar essas disciplinas? Exato. Não tem professor, eu falo isso para vocês, estou falando agora no programa, não tem professor de matemática, física, química e biologia disponível. Jobá. Química é o pior. Então, se já não tem dessas matérias, imagina para dar finanças. O próprio professor não sabe dar essa matéria. Mas o plano... Ele compra ações na Bolsa? Que professor você conhece que investe na Bolsa de Valores? Então, se ele não pratica, mais com o capitalismo, como é que ele vai ensinar, né? Capitalismo malvadão. Capitalismo malvadão, é a história do capitalismo malvadão. Exatamente. Então, o cara, se ele mesmo também não acredita e por não entender, como é que ele vai poder passar isso para frente? E esse eu acho que é um dos grandes problemas do Brasil, que você não consegue furar a bolha e conseguir seguir em frente, ou seja, partir do zero, né? Como se fosse aquela engrenagem que você precisa quebrar a ferrugem para começar a girar. Não tem isso. Então você tem meia dúzia, então essa meia dúzia entende pessoas ali dentro das capitais que entendem que agora começam a fazer, mas a grande maioria, né, os 120 milhões de pessoas que passam fome no Brasil, como disse a nossa ministra, nossa, metade do Brasil passa fome. Mais da metade. Imagina investir em alguma coisa. Imagina, né? Isso é coisa de capitalista malvado que está roubando de alguém. Gente, então, esse é o grande problema. Eu acho que o grande problema do Brasil é esse, é quebrar esse estigma de que investir, ou investidor, ou empreendedor, de certa forma ele é do mal. Não, ele não é do mal, né? O que ele está fazendo ele quer gerar lucro para ele, assim como todos deveriam pensar assim, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem não quer ter empresa, quer trabalhar, não tem problema nenhum. Pode trabalhar e aí sim, pega seu dinheiro e investe em ferramentas que as instituições podem dar e tudo mais, né? Ô, Jobel, deixa eu fazer uma pergunta para você que está no ramo aí da educação, trabalhando. Se você quiser fazer uma escola, sei lá, ou primária, ou até ginásio, que eu chamava, né? Agora é... Como que chama? Tô velho, não lembro. Tem fundamental, médio, superior. Isso, superior. Tá. Se você quiser ter uma escola que tenha essas disciplinas, você pode fazer? O MEC permite? Pode. Tá. Não, o BN... Então, o que acontece? Vamos lá. O Brasil, como tudo, é controlado pelo governo. O governo se mete em questões que, ao meu ver, não deveriam se relacionar com ele, mas o governo está lá, né? Então o governo diz o que deve ser ensinado, mas hoje já está muito mais flexível. Existe a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que são as diretrizes do governo do que deve ser ensinado em cada série, do fundamental até o médio, e dentro da série, dentro de cada disciplina. Então, hoje fala-se muito de multidisciplinar. Biologia está envolvida com matemática, que está envolvida com química, que está envolvida com física, porque no final a vida é assim. Um fenômeno físico, ele tem uma componente química, ele é estudado pela matemática. A gente separou em matérias lá atrás, porque era muita coisa para estudar tudo junto. É mais mas fácil hoje, separar. essa multidisciplinaridade está voltando. Então, sim, dentro da matemática, dentro da Você pode encaixar ali uma educação financeira. Você pode ensinar. Tá. Então tem escolas muito poucas, geralmente são as escolas mais caras, inclusive as escolas que seguem o modelo americano de ensino, que ela não está atrelada, ela não faz questão nenhuma que está atrelada à Secretaria da Educação nem nada, ela assina ali o basiquinho só, mas o modelo dela não é o modelo nacional, ela não está preparando ninguém para ir para a faculdade no Brasil, ela prepara alguém para ir fazer faculdade, via de regra, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Opa, vida. Né? Então, sim, se você quiser montar uma escola que tenha, igualzinho que o René falou que as filhas dele fazem... Pode no Brasil. Pode, legal. Tem toda a cobertura legal necessária. Nós fizemos um caminho contrário, né? Nós tínhamos algumas matérias aí que eu considerava importante, tipo Educação Moral e Cívica. Eu tive o SPB, Organização Social e Política Brasileira. E eu tive... Aí você vê eu tive técnicas comerciais, cara, que falavam um pouco relacionado com alguma coisa financeira também e tudo mais.
E hoje não tem mais porra nenhuma, né, bicho? Hoje não tem Hoje o mais nada. aluno se interessa. É quase uma contradição, né? A gente está na época onde tem mais informação disponível. Qualquer lugar que tem E a informação, galera não sabe o que é o Hexa. E a Mas galera não sabe o que é Hexa. Mas eu ia concluir, né, com isso. Eu acho que entendido aqui, né, com a gente basicamente e sem modéstia, porque na minha opinião realmente é isso que a gente conversou, as raízes do problema. O que é importante para todo mundo que está assistindo a gente não tenha medo de aprender, não tenha medo de arriscar, né? Então vai lá, pergunta pro coleguinha, escreve lá no WhatsApp, meu amigo, o que você investe com o seu R$1.000 que você tem a mais ali? Sim. Eu ponho na poupança. Aí o outro, eu ponho no outro coisa e ganho muito mais. Então, comece a entender. E hoje o YouTube, ele é muito bom, porque ele é uma excelente ferramenta onde você pode assistir 200 mil vídeos. Então, entenda isso e saia dessa caixa que colocaram a gente já, como disse o Jobel ou o Denis no começo, desde os anos 60, 70. Fica aí, ganha o seu pitiquinho, a gente que está aqui no meio ganha o montão, mas você não tem risco. Esquece isso não existe. Você tem o dever de aprender, buscar informação e não seguir o que o gerente... A primeira coisa que eu falo, o que o gerente de banco te indicar, não faz, porque ele faz aquilo em função da meta dele, não do que é bom para o cliente. Exatamente. Isso aí é mais velho do que não sei o quê. Então, busca informação e arrisca um pouquinho. Arrisca, porque... Se informe, leia. Essa é a melhor forma de aprender, especialmente se você for mais novo, então, né? Porque só assim a gente consegue de verdade ir transformando, porque em 2 gerações a gente vai conseguir ter mais gente entendendo isso, porque a gente vai passar isso para frente e fazer com que o país prospere mais, né? Ao invés de ficar nesse Bichão, ciclo que é o Brasil hoje, né? Onde o empresário, como disse, é um malvadão, então você não quer empreender, e com isso não gera empresa, e assim vai, fica tudo na mesma. Parar com essa mentalidade de que tem que formar CLT. Não, mas tocou um ponto importantíssimo aí, cara. O único jeito do Brasil crescer é formar empreendedor. Pô, com certeza. Nada contra CLT. Nós fomos aqui, eu ainda sou, né? Porque eu ainda trabalho como CLT, embora eu empreenda também. E uma coisa não exclui a outra. Você pode estar trabalhando ali, abrir um negocinho paralelo, que vai crescendo até uma hora que você fala, bom, agora eu vou ter que decidir para onde eu vou, né? Mas nós temos uma mentalidade CLT, e é pior ainda. O Brasil tem a mentalidade do concursado. Não tem nada pior, como diria Caco Antibes, do que a mentalidade do concursado. Eu vou me matar aqui de estudar para pegar um concursinho e burrinho bem quadradinho na sombrinha. Então, Joba, mas e aí deixa você tem um monte de gente inteligente que poderia estar aí inovando, abrindo empresa e tal, mas fala, cara, quero saber de nada não, quero passar aí no concurso aí da Receita Federal. Deixa eu trazer um ponto aí sobre informação, né? Nunca tivemos tanta fonte de informação diferente, né? Hoje você não precisa mais estar dentro de uma escola para aprender. Só que é o seguinte, o que o pessoal está consumindo, mesmo tendo informação pra caralho no YouTube, na internet? Só bosta, bicho. Só bosta. Eu faço eu pego algumas empresas, às vezes, vou falar com a peãozada e tal. Aí eu pergunto assim, o que você faz quando você chega em casa, cara? Você estuda o inglês, que tem um monte de curso de graça, né? Você estuda alguma coisa diferente, um curso. Imagina, cara, é putaria, TikTok. Cara, é só isso, bicho. O cara tá lá 10 anos fazendo a mesma coisa na empresa, né? E não tá se formando em nada, cara. Tem um outro lado que eu não vou me aprofundar, mas assim, empreender no Brasil também não é fácil. Não, lógico que não. Não, tem isso, legal. Tem isso, né? Empreender, a pessoa tem que ter essa atenção, que assim, talvez não seja para todo mundo, e empreender não é fácil, ainda mais no Brasil, onde é um país hostil aos negócios, né? Muita gente empreende e não consegue. A gente tem ciência disso, mas de novo, hostil aos negócios, por quê? Porque as pessoas não entendem, as pessoas não entendem, elas não lutam por melhores direitos, as instituições, Febraban, Frebralá, não fazem o que deveriam fazer, porque também as pessoas que estão lá também são pessoas como as outras, entende? Esse é o ciclo, porque assim que você muda as pessoas, você muda essas instituições que conseguem mudar mais leis e assim vai.
Esse é o ponto. Bom, gente, né? vamos lá. E aí você vai ter até deputado, você vai ter até senador que tem até boa vontade, mas ele mesmo também não entende isso. Não entende isso. Renezinho, Você vê nessas audiências aí do Congresso e do Senado, os caras fazendo pergunta que é quase elementar sobre economia. Exato. Cara, como é que o cara tá num cargo desse? mas nós temos um excelente ministro da Fazenda agora. Vamos lá. Sabe tudo. O Barbosa, põe o gráfico aí. Esse gráfico que o René mandou, René, você pode... Não, eu só quis trazer esse gráfico aí, que ele foi... O pessoal aqui nos Estados Unidos tinha ido visitar o Japão, e aí eles viram, né, que é o gráfico de velas, né? Ou de barras, eu não sei como falar em português. Onde você Vai lá, Jimenez. pega o mínimo, o máximo e o máximo da ação no dia, né? E por quanto ela abriu e por quanto ela fechou, né? Isso aí, cara, uma vez que você consegue entender um pouco esse gráfico, você consegue ver a tendência daquela ação, né? Então, é uma ferramenta muito legal, tem na internet livros que falam disso, milhões de vídeos, e eu recomendo isso porque... Pode voltar, Barbosa. Quando você está pensando lá, puxa, vou comprar, quero fazer lá. Eu ouvi que comprar ações da Embraer vale a pena. E aí você aprende que existem comportamentos que esse gráfico, ele de certa forma capta esse comportamento. Então quando você olha ele, mesmo sem olhar a balança, essas coisas, você consegue ver, esse tipo de comportamento me diz que essa ação talvez vá subir. Nada é garantido, óbvio, né? Mas esse tipo de comportamento vai subir. Ou, do jeito que está aqui, é melhor não comprar, é melhor esperar, porque talvez vá cair. E aí você aprende um pouco esses comportamentos e isso ajuda. Então, para você ver, são ferramentas que, não vou falar que são simples, né? Mas uma vez que você entende e busca aprender, você consegue tocar, né? Quanto mais próximo do ideal, melhor. Por isso que eu trouxe. Legal. Quanto mais próximo do ideal, melhor. Gente, estamos chegando no final aqui do... Essa frase é perfeita. Estamos chegando no final aqui do primeiro bloco, que não teremos divisão de blocos. Mas tem alguma conclusão aí, Renezinho? Jobinha, só pra gente ir pro nosso lounge bar. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Boa. ET Bilu tem sempre razão, cara. O ET Bilu é gênio. Busquem conhecimento. É isso aí. Matou a pau. O Jobel... Qual que é a conclusão? Não é nem o Jobel, né? Foi o ET Bilu. Foi o ET Bilu. Busquem conhecimento e não tenha medo de aprender, primeira coisa, e não tenha medo de arriscar um pouquinho, gente. Vai pra cima, aprende. A vida é o melhor risco, jeito. Né? É o melhor jeito. É o melhor jeito. Maravilha. É isso aí. Então vamos lá, vamos pro Lounge Várzea, Barbosa. Tem aí a vinheta, qual que é a primeira vinheta aí? A notícia merda da semana. Então roda. Você já decorou? Já. Tô com ele aberto aqui. Roda a vinheta. Voltando o quadro. Lounge Várzea. Aí. Pode variar. Vamos lá, voltamos? Voltamos, vamos lá. Notícia merda da semana de hoje é sensacional. Do que é, Barbosa? Isso aqui é das Olimpíadas. Olimpíadas que vai ser em Paris. Uma homenagem aí à esposa do René, né? Esposa, René? Do René? É a esposa. Tá lá, tá quase. Vamos lá, pode por aí, Barbosa. Após revelação, mascotes de Paris 2024 são comparados a Rim, Esfirra e outros. E mais, né? Põe aí, Barbosa. E mais. Mas o que é isso? Eu vi a fotinha. Eu não sei. Mano, então, que é essa é a questão que a gente vai perguntar pro nosso querido telespectador aqui. Deixa o que é? Embaixo. O que é? Porque a gente também não conseguiu definir. Aqui tem uns comentários, ó. Pode pôr o comentário aí, Barbosa. Olha, ó. O mascote dos Jogos de Paris 2024 é uma esfirra vermelha. Vai pro próximo aí. Parece um clitóris. Eu gostei essa foi boa e tem outra que é melhor. Qual que é a próxima? O gorro do Papai Smurf. Ó. Exatamente. Essa era a última aqui, ó. O mascote foda da história das Olimpíadas foi o Vinícius. Olha essa merda que a França escolheu. O mascote é um gorro do Papai Smurf vermelho. Sensacional. Essa foi a notícia. Parabéns aí a quem criou. Parabéns aí ao publicitário que criou esse mascote. Ficou muito bom mesmo. Não dá pra saber o que é. Ficou uma bosta. Deixa nos comentários o que
Isso, deixa aí nos comentários que vamos ver se alguém adivinha o que é, afinal, esta porra. Tá bom? Vamos lá, então. Agora vamos pra... Porra. Esta porra. Vamos lá. Jobinha, dica cultural. Opa, vamos lá, vai ter vinheta? Vai ter roda vinheta. a vinheta aí. Vamos lá, rodou a vinheta. Vai lá, Jobita. Opa, então vamos lá, super rápido e rasteiro. Já entrando aí, né, linkando com o assunto aí dessa semana, eu vou indicar 2 filmes que têm a ver com aí mercado financeiro, risco, economia. Não são filmes novos, mas são filmes que você encontra aí facilmente nos streamings. O primeiro é A Grande Aposta. Filme Primeiro foda, hein? se chama A Grande Aposta, filmaço, filme foda, que é a história verídica de um grupo de investidores que apostou contra o sistema financeiro e ganhou, né? Então eles fizeram todo um sistema Já contou que o final. apostou contra Contou o final. os bancos. Não, esse é o trailer. E esse ganhou! é o trailer. Ganhou! O importante é como eles fizeram isso. Então, A Grande Aposta, né, é um filme, foi o primeiro cara que conseguiu fazer isso, ganhar ali dos grandes bancos. Cara, né, é do Wall Street. sensacional esse filme. Sensacional. E porra, atores de peso, hein, velho? Tem o Não, Steve ator Carell. sensacional. Só tem cara. Puta, só é cara muito foda. bom, velho. Muito bom. Muito bom. Boa dica, Jobinha. E o segundo, que é meio um complemento desse filme, né, como se os dois filmes estivessem se passando no mesmo período de tempo, que se chama Trabalho Interno ou Inside Job, que é como que o mercado reagiu na crise de 2008 e por que chegou a essa crise de 2008, né? Então é narrado como se fosse um documentário. Se eu não me engano, quem narra esse documentário é o Matt Damon. Olha, É legal. isso? Alguém lembra? Não, eu não vi esse filme não, cara. No Já viu, inglês eu René? acho que é narrado pelo Matt Damon. Mas é Netflix esse aí, Joba? Ah, agora o serviço de streaming que tá agora, esse negócio muda toda Procurem hora. no Google. Procurem Não no vou Google saber. que dá pra saber. Só dá uma procurada, Tem os dois são o antigos. pessoal aí que tá Se não assistindo. tiver no Netflix, tá no Prime, Tem tá nesses um- grandes. Não é aqueles streaming. Isso, tem um tipo pouco de HBO trabalho aí Max, também. que meia dúzia só assina lá. Eu tenho, cara. Eu tenho HBO Max. É show, mano. Então, meia dúzia tem só. Eu sou um Então, deles. Fico aí, fica as dicas desses 2 filmes, Boa, que é Jobinha. para você começar a entender como que funcionam essas finanças globais. Filmes Certo? relacionados É com o isso aí. tema. Muito bom, Jobá. Boa. Boa. Dicas boas. Esse último aí, o Trabalho Interno, né? Eu não Inside assisti. Job é muito Já assistiu, Barbosa? Assiste que é muito bom. Também não. René acho que também não assistiu, né, Renezinho? Não, esse não. Que Boa. Ele conta os bastidores da crise. Aí explica certinho aquele negócio de compra de crédito imobiliário. Cara, muito legal. Assistam. Mas minha Assistam. filha número 3 assistiu, é muito bom. Vamos lá. É muito É bom. muito bom. Vamos lá então, ó lá. Ó, Notícia do estrangeiro. roda. Vai lá. Falar? Vai lá, Renê. Não, é uma notícia curta e grossa, porque não quero perder tempo muito com essa pessoa. Mas a nossa coleguinha Greta o que mesmo? Thunberg. Thunberg Underberg. foi retirada pela polícia porque ela estava protestando contra. Eles estavam demolindo uma vila na Alemanha que fica em cima de uma mina de carvão. Então, aquela coleguinha que quis salvar o mundo, male consegue salvar uma vila sobre uma mina de carvão na Alemanha, que é o país mais green do mundo. Ela não conseguiu e a polícia levou ela embora, né? Então, mais uma. Eu tenho uma super dó dessa menina, porque ela é super explorada pelos pais dela, né? Para ela se tornar o que se tornou, para ganhar dinheiro como eles ganharam com isso, né? E agora, tadinha, virou adulta e tem que ficar pagando de ridícula aí na mídia aí, né? Então essa é a notícia do estrangeiro. Boa. Eu acho engraçado que ninguém vai lá reclamar da poluição na China, né? Não, lá pode. Lá pode, né? Lá é poluição
do bem. E na Lá. a Rússia também, Tinha um ninguém ca- fala lembra do nada, cara né? que fazia. Lembra do cara que fabricava tijolo com a poluição que ele tirava do ar em Pequim? Tirava tanta poluição que o cara fazia Carbono, tijolo. Mas lá na China ninguém Ai, vai o lá. efeito Greta não vai. Mas o inimigo do meio ambiente é o Brasil. O efeito estufa. Ah, O pá, inimigo do puta meio que ambiente é o Vamos- Brasil de Bolsonaro. Vamos lá, mas a Greta, depois eu ouvi uma notícia que isso aí foi meio fake, que te fizeram só uma É cena. lógico que deve Eu ser acho que foi lógico. total fake. É, É então, lógico. fizeram uma Ela faz tempo que cena, ela ela sendo aparecia. retirada. Agora, É. eu queria perguntar pra ela o igual seguinte. aquelas minas que fala assim, É igual aquela mina passou do uma carnaval aí no foto Brasil. nua minha que não fui eu. Ai, vazou. Não, Vazou. não, aquela vazou. mina lá, Graciane, lá que só aparece É. no carnaval. É, Sim. Imagina a tristeza que é o resto do ano pra pessoa. É verdade, é. Então, você mas vazou uma foto nua eu- minha, nossa. eu queria trazer o seguinte, né? A Thunberg e a Greta, ai, não vamos queimar Greta. carvão para não estragar o planeta, mas vamos deixar as pessoas morrerem de frio no inverno, É. sem lenha, sem inverno, carvão, cara. sem... Tá Ah, tudo foda-se as tranquilo. pessoas no planeta, né? O que importa é o planeta. Exato. Não acabar para as pessoas não carvão. Importa o morrerem. planeta, não as pessoas. Ah, vai todo mundo pro meio do inferno. Finalizamos o programa, então. Vamos lá. É isso aí. Valeu, É isso gente. aí, Foi com muito essa bom. com essa mensagem de esperança. Esperança. de paz, De amor. E de amor, amor, vão todo mundo pro a gente inferno. finaliza esse programa Maravilhoso. desejando a você uma ótima semana. Exatamente. Gente, obrigado. Se inscreva no canal. Nome do gato hoje é Gato Greta. Gato Greta. Eu acho que esse gato já passou por aqui. Tenho essa impressão. Essa aqui, Tenho Barbosa, essa pra gente impressão. finalizar. Tenho essa impressão. Depois você joga pra lá. Já deve ter passado sim. Tenho passado. Valeu, gente. Não percam o próximo programa. Assuntos variados. Convidados vamos ter. Ainda não temos nomes, mas teremos mais convidados. Para convidados com muita parcimônia. Muita esse ano, parcimônia. Muita parcimônia. E programas mais curtos pra você curtir. O Jobel, você viu que até tá se segurando pra não falar muito. Segurou bem, hein? Não falei nada da Operação Cavalo de Troia. É exato. Imagina, Jobel, imagina uma nave viajando pro passado. Corta! Gente, valeu, Eu percebo obrigado. que a Cadê? revolta é que esse Volta seriado aqui, até Barbosa. Agora não surgiu. Mas vai ter um programa só disso. Valeu, Isso gente. aí. Se inscrevam no canal, recomendem o canal e não percam o próximo. Abraço. Até a próxima. Alô, de próxima. Tchau. Amor. Várzea Talk. Paris, ó.